Olá, turminhas, bom dia. Vamos começar mais uma semana de atividades? Então, hoje nós vamos trabalhar com matemática, o conteúdo direção, sentido, movimento e localização. Vamos começar fazendo uma observação deste cenário. A gente percebe que ele é composto por vários objetos e elementos. Nós temos o sol, nuvem, avião, montanha, cachorro, casa, árvore, não é assim? Mas se eu perguntar para você, nesse cenário, como que eu posso localizar, por exemplo, o Sol? É isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Quer dizer, complementar o que a gente já vem trabalhando, que não é novidade não, tá? Então, olhando para este cenário, a gente vai ter que ter um referencial. E esse referencial vai ser justamente essa informação que eu vou ter aqui, ó. Nessa coluna eu tenho números e nessa linha eu vou ter letras. Então, se eu te perguntar, de acordo com essa coluna e com essa linha, qual a localização do Sol? Então, você vai me dizer que ele está aqui, ó, no 1A ou A1, não é assim? Então, a movimentação ela vai ser justamente o ato ou efeito de se deslocar, mudar de lugar. Uma coisa está aqui e ela foi para cá. Agora, como ela chegou no seu objetivo, é onde a gente vai poder se aprofundar um pouquinho, tá? Isso vai servir tanto para elementos dentro de um cenário ou fora dele, quanto para pessoas. E para isso, a gente vai ter que seguir alguns comandos, que é justamente a interpretação da leitura de qualquer resolução de questão, tá? Então, sempre que alguém ou algo mudar o caminho, ele vai ter que passar por uma mudança. Ele vai seguir em frente, ele vai virar, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele vai girar. É justamente isso que a gente vai estudar, né? Então, quando a gente vai trabalhar com movimento, localização, a gente vai trabalhar com a malha quadriculada, que eu vou mostrar para vocês é isto daqui. Nada mais é do que um espaço que foi dividido em partes iguais. Olha aqui outro exemplo de malha quadriculada. E aí eu consigo fazer esse referencial de localização, certo? Outro comando que a gente vai poder estudar é a questão do avanço, que ele vai indicar justamente o avanço de casas que esse objeto ele se moveu. Se eu pego aqui na malha quadriculada o ponto A, o ponto B, o ponto C e ponto D e pergunto do ponto C para o ponto D, avançaram, seguiram quantas casinhas? No caso, a gente vai chamar de casinha esse espaço aqui que tem na malha quadriculada. Então, cada quadrinho desse é um avanço, tá? É como se fosse é a quantidade que eu vou falar em relação à quantidade de passos, né? Então, se eu perguntar aqui, qual foi a quantidade de passos que se deu do movimento C para o D? Eu vou ter ó, 1, 2, 3, tá? E aí eu vou ter outros comandos, tipo, vou mudar de direção, para a direita, para a esquerda, na frente, atrás, para cima, para baixo. E aí eu vou ter um referencial que é o ponto de partida. Ou seja, nesta malha quadriculada, essa direção ela começou por onde? Aqui, ó, pelo A, certo? E aí na malha quadriculada eu consigo fazer também o desenho de vários objetos que a gente vai trabalhar mais para frente lá na geometria. Como eu falei para vocês da questão da localização, eu vou ter aqui, por exemplo, os principais referenciais. Eu tenho aqui a imagem de uma pessoa, vamos imaginar que seja eu lá na sala de aula e vocês aqui nas cadeiras, né? Então, se eu perguntar para vocês, o relógio está à direita do palestrante, do professor, tá? À direita do professor. Tia, mas a direita dele vai ser essa? Se ele virar, a gente vai saber que é este daqui. Então, a gente tem que ter esse referencial. O relógio vai estar à frente da plateia, ou seja, de acordo com o referencial, a gente muda essa questão da localização, tá? O quadro está onde? Atrás do palestrante. Mas o quadro ele está atrás dos participantes ou dos alunos? Não, ele está na frente, porque o referencial modificou, tá? Eu tenho aqui a representação, por exemplo, de uma sala de aula, tá? A professora no seu birô e vocês lá nas carteiras de vocês. Então, a mesma coisa, a professora está à frente do Ícaro. Olha aqui o Ícaro. Agora, se eu perguntar, Clara está à direita do Ítalo. Vamos procurar aqui onde é que está o Ítalo? À direita, tá?
Carlos está atrás de Manuela. Exatamente. E quem é que está na frente de Manuela? Luísa. Então, esses comandos eles vão mudar de acordo com a orientação que a gente dá. E aí eu também tenho a questão da posição referencial, tá? Ou seja, uma coisa que está apontando para cima, eu vou entender que ela está em cima de alguma coisa. Da mesma forma, eu tenho para baixo, eu tenho para a direita, eu tenho para a esquerda, né? E aí eu tenho os outros comandos que não são tão usuais do nosso dia a dia, que é diagonal, tá? Embaixo, adiante, em cima. Aí eu tenho uma dinâmica de acordo com o objeto que eu estiver procurando. Por exemplo, eu tenho uma prateleira que tem a parte de cima, eu tenho a parte do meio e eu tenho a parte embaixo. Mas aqui também eu tenho o lado direito e tenho o lado esquerdo. Então, se eu perguntar para vocês, de acordo com essas palavras que eu utilizei, o relógio ele vai estar em que localização? Ele vai estar em cima, embaixo ou no centro? No meio? No meio. Do lado direito ou do lado esquerdo? E aí? Aí eu tenho aqui, por exemplo, outra malha quadriculada com a direção de alguém que foi, comprou frutas, legumes, verduras e flores, né? Então vamos olhar aqui este comando. Primeiramente, ele avançou 2 metros. Cada quadrinho desse vai representar 1 metro, tá? Então, 1, 2. Ele chegou aqui, virou à direita. Virou à direita, então ele vai vir para cá. Avançou 3 metros. 1, 2, 3. Virou à esquerda. Aí virou para cá. Não é assim? E avançou mais 4 metros, mais 4 quadrinhos. 1, 2, 3, 4. Virou à direita, veio para cá ou para lá, veio para cá. E avançou 4 metros. 1, 2, 3, 4. E aí ele chegou ao seu destino. Tia, mas como é que você sabe, como é que eu posso saber que isso aqui se refere a 1 metro? Na malha quadriculada tem essa informação. Observa, olha aqui, ó. Ele está dizendo que nessa malha quadriculada, cada quadrinho desse vale 1 metro. Mas poderia valer 2? Pode, contanto que essa informação também ela venha no gráfico, tá? Venha na malha quadriculada. Eu tenho aqui a localização de algumas crianças que estão lá na escola. Aí eu pergunto para vocês, quem está à esquerda de Clara? Vamos procurar onde é que Clara está aqui. Eu tenho Luísa, Manuela, Carla, Mateus. Cadê Clara? Aqui, ó. Então, quem é que está à esquerda de Clara? Acertaram? É o Ítalo. Olha aqui. E quem é que está à frente de Lara? Vamos procurar Lara? Lara. Quem é que está na frente dela? O Ícaro, para você que acertou, parabéns. E quem está atrás de Ítalo? Olha o Ítalo aqui. Quem é que está atrás dele? Quem é? O Igor. E quem é que está à direita do Ícaro? Vamos procurar aqui o Ícaro. Ícaro. Quem é que está à direita do Ícaro? É a Vilma ou é a Luísa? Vamos lá? Luísa, tá? Aqui eu também tenho outra perspectiva. Lá eu usei os nomes e aqui eu estou usando, ó, coluna de letras e linha de números. Pode mudar também, tá, gente? Então eu tenho a Clara. Qual é a localização da Clara? Clara, você está aqui. Então eu vou entender que Clara está no B2. E o Ítalo, vamos procurar o Ítalo. Cadê você, Ítalo? Você está aqui. Você está no B1. Certo? E o Mateus? Agora é com vocês. O Mateus, ele tá aqui, ó. No 3C. Bate com o de vocês? E a Luísa? A 4. Aí a gente tem aqui, ó, um comandozinho para nós fazermos juntos, tá? Vamos seguir os comandos. Avançou 2 metros. Subentende-se que cada quadrinho desse vale 1 metro, certo? 2 metros, 2 quadrinhos. Virou à direita. A direita vai ser para cá ou para cá? Para cá. Avançou 4 quadrinhos, que no caso são 4 metros. E virou à esquerda. Depois avançou 2 metros e virou à esquerda. Avançou mais 2 metros e virou à direita. E avançou 2 metros e alcançou o seu percurso. Facinho?
Agora vai ser com vocês, tá? Nós vamos fazer o exercício no caderno de matemática, vocês vão copiar o exercício para poder responder. Tia, precisa copiar? Bom, se você achar que é fácil, que consegue copiar, beleza. Se não, copia só as perguntas e as alternativas, tá bom? São todos de marcar. Então, aqui está perguntando: observe na figura abaixo o caminho percorrido por Tiago. Ele saiu do ponto A e chegou ao ponto B, tá? Olha aqui o comando. Na malha quadriculada tá no A, tem o B, tem o C, tem o D, mas ele está perguntando. Ele chegou ao ponto B. Para ele chegar do A ao B, qual foi o percurso que ele fez? Aí você vai marcar qual é a alternativa que você acha correta, tá bom? Sueli chegou ao seu curso de inglês e foi informada de que sua sala nova de aula fica na segunda porta à direita. Segunda porta à direita. De acordo com o mapa abaixo, em qual sala Sueli vai estudar? Aqui, ó, essa setinha representa Sueli. Aí a gente vai aqui para o comando. Sueli, a sala dela de inglês está à segunda porta à direita. À direita é esse ou esse? Pensem aí. No caso, não é nem a primeira, é a segunda porta à direita. Aí você vai me dizer qual é e vai marcar aqui a alternativa, tá bom? Sandra arrumou alguns objetos em um tabuleiro com marcações. Tá aqui a malha quadriculada, olha aqui os números, olha aqui as letras. Que objeto Sandra colocou na casa C2? Aí você vai dar uma olhadinha e marcar a alternativa. Eu tenho a questão 4, que é uma pessoa que está como se fosse num palco, e atrás eu tenho 3 bandeiras. Olha a informação que está me perguntando. A gente tem que prestar muita atenção nessa questão dos comandos, nas perguntas. De acordo com a figura, é correto afirmar que a bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil, vocês sabem que é essa. Estamos na Semana da Independência, viu? Pátria amada, Brasil. E aí você vai ver, de acordo com essa bandeira aqui, qual é a alternativa que vai falar corretamente sobre ela, tá bom? Na questão 5, Marcelo fez a seguinte planta da sua sala de aula. Das crianças que se sentam perto da janela. Ô, tia, e onde é que eu sei onde é que é a janela? Olha aqui o referencial. Quadro negro, o nosso quadro, os alunos, a professora, a porta de entrada e de saída, e aqui é a janela, tá? Novamente, não precisa desenhar, copia só as perguntas e as alternativas, tá bom? Então, ele vai perguntar quem se senta perto, das crianças que se sentam perto da janela, qual é que senta mais longe da professora, tá? Você poderia dizer, por exemplo, que é essa criança aqui, mas ela está aqui perto da janela? Pensa direitinho. E o último, que é a sexta questão, está me dizendo que o brinquedo preferido de João está do seu lado esquerdo. Aí eu tenho direito, não vou nem apontar. Direito, esquerdo, tenho na frente e tenho atrás, né? Aí vocês vão me dizer, qual é o brinquedo preferido de João? É uma bicicleta? É uma peteca? O que que é? Aí você vai me dizer qual é. Lembrando que o referencial é o lado esquerdo do João, tá? Não é o seu, não. Isso vai confundir um pouquinho a cabeça de vocês. Mas qualquer coisa, tira dúvida com tia, tá bom? Espero que vocês consigam fazer a atividade direitinho. Manda foto quando tiver feito a atividade para a tia poder fazer o registro, tá bom? Super beijo e até a nossa próxima aula.